temos aí, então, pessoal, as operações, né? Na letra A, nós temos uma adição, na B, uma subtração, na letra C, nós temos uma multiplicação, uma divisão e potências, né? Então, nós vamos agora resolver para relembrar como se faz. Quando eu tenho adição e subtração, você vai se lembrar que nas incógnitas você não mexe. Você não mexe na letra e nem no expoente. Qual é a única coisa que você pode trabalhar quando é uma adição e uma subtração? Unir os termos semelhantes, ou seja, unir quem é igual. Então, aqui eu tenho x ao quadrado e x ao quadrado. Como que vai ficar? Eu vou unir os dois números e vou apenas copiar a letra com o expoente. Então, 9 com 3, 9, 11, 9, 10, 11, 12, né? 12, x ao quadrado. Então, por isso que ficou desse jeito, porque você só une aqueles que são parecidos. Tá bom. Mesmo caso acontece aqui quando é menos, né? Então, eu tenho 15 menos 5. Todos dois são b ao cubo, né? Então, são do mesmo grupinho, eu posso unir. Então, se eu tenho 15 e tiro 5, eu fico com 10. E a letra, você pode perceber que não mexeu no expoente dela, não aconteceu nada, né? No caso da letra C aqui, eu tenho uma multiplicação. Como que é o formato da multiplicação quando se trata de álgebra? Você faz o jogo de sinal, mais com menos, menos. Você multiplica o número, 3 vezes 8, e você copia a incógnita, que é o x. Quando é uma multiplicação, você precisa somar os expoentes. Então, 5 mais 2, 7. Então, por isso que ficou menos 24x elevado à sétima. Por quê? São 4 etapas. Você copia, você faz o jogo de sinal, você multiplica o número, copia a incógnita e soma os expoentes. Tá? Certo. Agora, no caso da divisão, é basicamente a mesma ideia. Jogo de sinal, mais com mais, faz a divisão, 49 dividido por 7. Se 7 vezes 7 é 49, então vai ficar 7, né? Eu vou copiar a letra. Ah, tá bom. Vou fazer, viu, Cauã? Repito para vocês agora. Vou copiar a letra, que é o x, e vou diminuir os expoentes. Então, eu tenho 8 menos 2, fica 6. Certo? Vou voltar aqui na letra C, que o colega teve uma dúvida nela, então vamos voltar aqui, ó. No caso da letra C, o que acontece nela? É uma multiplicação. Como é que nós vamos fazer? Primeiro jogo de sinal, mais com menos, menos. Agora vamos multiplicar o número. 8 vezes 3, 24. Vou copiar a letra, que é o x. E vou somar os expoentes, tá? Eu tenho aqui um expoente que é 5 e aqui um expoente que é 2. 5 mais 2, 7. Então, são 4 etapas, tá, pessoal? O que eu tenho? Eu tenho jogo de sinal, eu multiplico o meu número, eu copio a minha incógnita e eu somo os expoentes. Então, esse é o formato de fazer a multiplicação. A divisão é bem parecido à ideia. Por quê? Você vai fazer o jogo de sinal, mais com mais, vai fazer a divisão, 49 dividido por 7, copiei a minha letra, que é o x, e vou subtrair os expoentes, vou diminuir, né? 8 menos 2, 6. Certo? Então, essa que seria a ideia. Vamos passar agora para a potenciação. Gente, eu tenho dentro de um parênteses 5x elevado à nona, né, a 9, e esse parêntese todo está elevado ao quadrado. Como que eu faço essa potenciação? Então, o 5, por que na letra A, deixa eu olhar novamente a sua pergunta, só um minutinho. Deixa eu ir lá ler, porque passou e eu não consegui ler tudo. Professora, porque a letra E deu 25. Tá bom, vou te mostrar por que deu 25. Pelo seguinte, nesse 5x elevado a 9, o 5 está dentro do parêntese que está elevado ao quadrado. Então, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que elevar esse 5 ao quadrado. Então, 5 vezes 5, 25.
tá? Por isso que ficou essa potência, deu 25. Agora, e o x? Como que eu vou fazer para levar x elevado à nona ao quadrado? Então, vai ficar como? Você copia o x e você multiplica a potência de dentro pela de fora. 9 vezes 2, 18. Então, novamente, como que eu faço potência? Primeiro, eu elevo o número à potência que está lá fora. Então, 5 elevado ao quadrado. 5 vezes 5, 25. E depois, com a letra, eu tenho que multiplicar o expoente que está dentro do parêntese vezes o que está fora. Então, 2 vezes 9, 18. Esse aqui é a mesma coisa, ó, gente. Mesma coisa, a mesma ideia. Eu tenho 2 dentro do parêntese que está elevado à quinta. Então, eu vou ter que repetir o 2 5 vezes. Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Porque o 2 também está elevado à quinta, porque ele está dentro do parêntese, né? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Agora, as letras eu vou copiar, copiei o A e o B, e vou multiplicar o expoente de dentro vezes o de fora, o expoente de dentro vezes o de fora. Então, é isso que acontece. Então, 2 vezes 5, que o expoente do A é 2, né? 2 vezes o 5 que está lá fora, 10. O expoente do B, ele não tem. Quando ele não tem, você vai se lembrar que, na verdade, o expoente dele é 1. Então, você vai multiplicar o expoente de dentro pelo de fora. 1 vezes 5, 5. Por isso que ficou 32A elevado a 10 e B elevado a 5, pessoal. Então, tá? Adição e subtração de polinômios. Lembrando o que eu acabei de falar para você. Qual é a ideia de adição e subtração de polinômios? Unir quem é parecido. Unir aqueles que são iguais, tá? Lembrando que quando se trata de uma subtração, como é esse caso aqui, ó, menos, né, entre os parênteses tem um menos, você precisa trocar o sinal do segundo parênteses todo, tá? Tem que fazer jogo de sinal. Quando é mais, não precisa. Certo, então vamos lá. Eu vou apenas copiar os elementos do primeiro parênteses, tá? Aqui, ó, menos x ao cubo, menos 3x ao quadrado e mais x. E agora eu vou fazer o jogo de sinal no segundo parênteses. Está vendo que o 3 está multiplicando o segundo parênteses? Então, vamos fazer esse jogo de sinal. Menos com mais, menos. 3 vezes x ao cubo, 3x ao cubo. Menos com mais, menos. 3 vezes 2, 6x ao quadrado. Então, o que eu fiz? Oi? Alguém me chamou? Eu não consegui entender. Se você quiser digitar, tá bom? Seu áudio está cortando para mim. Então, pessoal, se você perceber aí o que está acontecendo, é que você primeiro eliminou os parênteses e agora você trocou sinal do segundo parêntese todo. Qual que seria a ideia que eu tenho para fazer agora? Você vai somar aqueles que são parecidos, tá? Então, eu tenho menos x ao cubo aqui e tenho menos 3x ao cubo aqui. Ah, embaçou? Só um minutinho. O que acontece? Você vai agora unir aqueles que são parecidos, tá? Você vai pegar o menos x ao cubo e vai unir. Só um minutinho. Aí, menos x ao cubo vai unir com o menos 3x ao cubo. Então, menos 1 com menos 3 fica menos 4x ao cubo. Depois, você vai unir o menos 3x ao quadrado com o menos 6x ao quadrado. Então, menos 3 com menos 6 ficou menos 9x ao quadrado. E o x sozinho só tem ele, não tem mais ninguém para você unir com ele, tá? Então, vai ficar desse jeito mesmo. Então, novamente, o que eu fiz aqui? Eliminei parênteses. Depois, eu fiz o jogo de sinal com o segundo parêntese, já que aqui é menos, né? Tem que fazer. E uni os grupinhos, né? Uni o grupinho do x ao cubo, depois eu uni o grupinho do x ao quadrado e o grupinho do x sozinho. Essa seria a ideia. No caso da letra B, eu vou explicar a letra B e aí posto a fotinha
para quem está embaçado conseguir compreender melhor, certo? Aí eu explico novamente uma segunda vez cada um deles. No caso da letra B, nós temos aqui que eliminar o parêntese, então eu copiei x ao quadrado mais 3x menos 1 menos 2x mais 3. Só copiei mesmo, né? Só para eliminar os parênteses. E agora, o que eu vou fazer? Vou unir aqueles que são parecidos. Eu tenho x ao quadrado aqui, eu só copiei ele embaixo porque eu não tenho nenhum outro x ao quadrado nesse momento aqui, nesse polinômio. Então, eu tenho 3x aqui e tenho menos 2x. Então, se eu tenho 3 com menos 2, pensa em dinheiro. R$3 e eu devo 2. Quanto que vai sobrar? R$1, né? Então, sobrou 1x. Eu tenho menos 1, agora vamos para os números sozinhos. Menos 1 e mais 3. Então, eu tenho R$3 na carteira e devo 1. Com quanto que eu vou ficar? Com R$2, tá? Então, por isso que ficou x ao quadrado mais x, porque eu não preciso pôr 1x. Eu posso colocar só mais x mais 2, tá? Essa seria a ideia.